Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por essa manhã, meu Pai. Por essa manhã de milagre, por essa manhã de comunhão, por essa manhã de restauração, de renovo, de recomeço. O Senhor é a nossa segunda chance. Quando o homem errou, quando o homem falhou no Éden, o Senhor mandou o seu Filho, a nossa segunda chance, a oportunidade de um novo começo. Muito obrigada, Senhor, porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada pelo teu amor, obrigada por tudo que o céu vai derramar essa manhã sobre nós. Obrigada pela nossa casa, obrigada pela nossa família, obrigada pelo sopro de vida, meu Pai. Obrigada pela tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Eu coloquei um tema para essa palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração desde ontem. E ventos contrários. É interessante porque na caminhada com Jesus, e a Bíblia ela vai revelando isso, que nós vamos passar por muitos ventos, por muitas tempestades. E isso faz parte do plano de Deus para estar nos forjando nessa caminhada. E aí nós precisamos entender as tempestades que vêm do inferno, as tempestades que são provocadas pelo próprio Deus para nos alinhar ao propósito que Ele tem para nós. E quando nós vamos lá para Isaías 43:2, a Bíblia diz que quando nós passarmos pelas muitas águas, nós não vamos nos afogar. E quando passar pelo fogo, nós não vamos ser queimados, porque o Senhor está conosco. Mas é interessante porque quando nós estamos no meio de um vendaval, no meio de uma tempestade, muitas vezes nós esquecemos da palavra de Deus, porque nós não conseguimos ver nada além dos ventos fortes, além das muitas águas, e muitas vezes esquecemos que por mais que você não veja a presença de Deus, isso significa que não significa que Ele está ausente. Por mais que você muitas vezes não veja as muitas águas cessarem, ou a intensa tempestade se calar, isso não reflete a ausência de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para o currículo de grandes homens que foram chamados por Deus, você vai observar que no currículo de todos esses homens tinham algumas tempestades, não é verdade? Quando você olha para o currículo de Davi, ele viveu uma grande tempestade quando ele estava diante de Golias. Mas é interessante que foi Golias que promoveu Davi. Golias que fez com que Davi fosse visto pelo rei Saul e por toda aquela nação. Então nós precisamos entender que as tempestades que Deus muitas vezes nos empurra, nos pressiona a viver, são laboratórios de milagres. Só que no primeiro momento, a tendência é nós olharmos com os olhos naturais os ventos fortes, a tempestade, e muitas vezes nós afundamos quando olhamos nessa ótica natural. Por isso que o Senhor, Ele nos convida a mergulhar na palavra dEle, porque quanto mais nos alimentamos na palavra dEle, menos permitimos que o medo venha roubar a visão de quem é Deus e de onde Deus está na nossa vida. Quando você olha para a vida de Daniel, o que seria a cova dos leões, sem o Daniel, como é que nós veríamos a fé de Daniel, se ele não tivesse dentro de uma cova com os leões? Os 3 homens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdenego, como é que nós veríamos a fé daqueles homens, se não fosse a fornalha na vida deles? Então, todas as tempestades que nós passamos, e vamos passar por muitas tempestades ao longo da trajetória, da jornada da nossa vida, são apenas laboratórios para gerar o milagre que Deus tem para nós. E é interessante que quando nós olhamos para a vida de Paulo foi um homem que passou por muitas lutas, muitos ventos contrários, a partir do momento que ele decidiu seguir Jesus, a partir do momento que ele decidiu levar o reino de Deus, levar a palavra, incentivar outras pessoas a viver o evangelho.
Você vai ver Paulo sendo perseguido, açoitado, preso, caluniado. Mas olha que coisa linda. Olha o que Paulo, ele fala em 2 Coríntios 12, 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós só vamos conhecer a força de Deus em nós nos momentos em que nós estivermos totalmente fracos e dependentes da misericórdia, da presença de Deus na nossa vida, da manifestação de Deus na nossa vida. São nesses lugares, o que Paulo está dizendo, eu me alegro porque são nesses lugares de tempestades em que eu sou revestido da força que vem do alto. E essa força, ela me renova, ela me impulsiona a continuar, a prosseguir. E por isso que Paulo, ele termina a sua vida dizendo, combati o bom combate. Eu vivi guerras, vivi lutas por Cristo. Eu terminei a carreira, a corrida, mas eu guardei a minha fé. Paulo entendeu que o combustível para continuar persistindo era a fé. Uma força que te move em meio à tempestade. Uma força que te move quando tudo diz que não, quando todos os ventos são contrários, você continua crendo, não naquilo que você está vendo, mas naquilo que Ele é em você. Na força dEle, que é revestida sobre a tua vida. E é muito lindo porque a Bíblia ela vai o tempo todo. Quando nós olhamos para esses homens, quando nós olhamos para José, nós entendemos que o que seria de José se não fosse o poço, se não fosse a prisão, ele jamais chegaria à posição de governo. Se ele não entendesse que cada tempestade daquela era uma oportunidade que Deus estava dando a José de forjar o caráter dele, para que ele chegasse aonde ele chegou, perdoando, obediente, com humildade, dependente da presença de Deus. Então todos esses homens tiveram que passar por tempestades para forjar o caráter deles, para que eles pudessem carregar as marcas do Evangelho. E as marcas do Evangelho, elas vêm com as perseguições, com as frustrações, com as lutas, com as injustiças, porque é nessa hora que você precisa revelar as marcas de Cristo em você, através da obediência, generosidade, perdão, humildade, gratidão, amor. E essas foram as marcas que esses homens carregavam. Quando nós olhamos, nós percebemos que eles foram fiéis até o final. Em todos os estágios da vida desses homens, eles revelavam o reino de Deus. Quando você vai para uma academia, para você ganhar músculo, para você ganhar força, o que você faz? Você pega peso. E aquela resistência do peso no teu músculo, que vai fazendo com que ele fique cada vez mais forte. Não é assim, Rafa? Rafa que é marombeiro. Quanto mais peso você pega, mais resistência o músculo tem e mais forte você fica. E pegar peso não é tão bom, não é verdade? É cansativo. Então as tempestades são como o peso para forjar, para criar em vocês músculos espirituais, para criar em nós músculos espirituais, porque nesse primeiro momento a gente não entende, mas lá na frente Deus está nos preparando para as outras batalhas que nós vamos enfrentar, e Ele está preparando o nosso caráter, forjando, trazendo músculos espirituais, para que nós possamos estar preparados e prontos para essas outras tempestades que nós vamos enfrentar. A Bíblia chega a dizer, nos comparar como os carvalhos. Carvalho de justiça significa a presença de Deus. E quando você vai estudar um pouco sobre o carvalho, ele passa por muitas chuvas, muitos ventos fortes, raios. E é muito interessante porque o carvalho, por mais que ele passe pelas chuvas, pelas tempestades, e seus galhos muitas vezes são arrancados, as suas folhas também são arrancadas, mas o que acontece com o seu tronco? Quanto mais as tempestades batem nele, mais ele vai
enchendo, mais ele vai se fortalecendo, mais ele vai crescendo. O seu tronco, o seu caule, ele vai crescendo e as suas raízes vão ficando cada vez mais profundas. É necessário o carvalho passar pelas adversidades da vida, do clima, para que ele venha crescer e para suas raízes ficarem cada vez mais profundas. E muitas vezes nós passamos por algumas lutas e nos afastamos da presença de Deus. Mas essa passagem, a Bíblia nos ensina através do carvalho que quanto mais os ventos baterem, mais profundo nós precisamos estar na palavra de Deus. É uma oportunidade, porque podem arrancar muita coisa de você, mas não pode te tirar da presença de Deus. Porque logo depois, quando passa o clima ruim, as folhas voltam a crescer. Porque o que importa é que as raízes estão profundas. E ninguém destrói uma casa, uma estrutura firmada na rocha, que é a palavra de Deus. E quando nós vamos para a palavra de Deus, os discípulos aqui, eles vão passar por uma tempestade. Eles já haviam passado por uma tempestade antes, e Jesus estava no barco, só que dessa vez eles passam por uma tempestade, mas Jesus não estava no barco. O que Jesus está nos querendo ensinar através dessa palavra é que nós vamos passar por algumas tempestades, mas nenhuma é igual à outra. O que Jesus estava querendo ensinar esses discípulos é que cada nova tempestade é uma forma diferente de você enxergar quem eu sou na vida de vocês. Os discípulos haviam visto Jesus multiplicar pães e peixes. E aí nesse momento eu quero ler com você essa palavra. Eu sei que vocês conhecem a palavra, mas eu quero trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, através de uma palavra que todos nós conhecemos, a maioria das pessoas conhecem. Ele diz que logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. Em algumas versões, alguns evangélicos diz que insistiu, ordenou, obrigou. E se você observar, não era comum Jesus falar dessa forma com os discípulos. Porque a própria presença de Jesus diante dos discípulos já era... Ele já ordenava sem precisar, através de palavra, dizer que estava ordenando, né? A própria presença de Jesus já estava carregada de uma autoridade. Mas isso me chamou muita atenção, porque quando você vai para compeliu, significa ele obrigou, ele ordenou, ele insistiu, mas ele pressionou, ele empurrou. Ele meio que fez uma pressão. Ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco. Depois que ele havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus foi orar. Mas antes disso, Jesus, ele despede dos discípulos e dá uma ordem que eles deveriam atravessar o mar da Galileia, que é um lago, o mar, para que eles pudessem chegar ao outro lado e que depois Jesus encontraria com eles. Isso significa que eles não estavam muito confortáveis em ir sozinhos nesse barco. Você concorda? A ponto de Jesus insistir, é porque com certeza os discípulos queriam ficar com Jesus ali, orando com ele, ou ali com a multidão naquele primeiro momento. Mas a Bíblia é muito clara que Jesus, ele obriga, ele pressiona, ele intima, ele move os discípulos para aquele barco. E quando você vai olhar, vem uma grande tempestade depois, e Jesus sabia dessa tempestade, claramente Jesus sabia aquilo que estava por vir. Mas ele diz, adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala, vento contrário. Aqui já era de madrugada, algumas falam que é 4h, por volta de 3 da manhã, às 6 horas da manhã. E eles estavam muito tempo nessa tempestade, muito tempo no barco. A Bíblia vai dizer, vamos lá, 20, próximo. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Será que você pode repetir isso para você
tem de bom ânimo. Será que você pode ouvir o próprio Senhor falando isso para você? Não temas, eu sou contigo. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando, eu não sei o tamanho da onda que está vindo na sua direção, mas a palavra de Jesus, por mais que você não esteja vendo, eu quero dizer que Ele está te vendo. E Ele fala para você essa manhã: não temas, eu sou contigo, eu estou com você, não temais. Continua. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa palavra é muito rica. Você vê Jesus empurrando eles para entrar num barco que eles iriam passar por uma grande tempestade. E eu entendo que quando Jesus muitas vezes nos empurra a cenários que são totalmente contrários aos nossos planos, e que às vezes você fala assim: Senhor, mas eu estou te obedecendo, eu estou fazendo tudo o que você está me pedindo, eu sigo a tua palavra, mas por que eu estou enfrentando essa tempestade? Às vezes a gente questiona por que está enfrentando algumas lutas. Mas eu quero dizer que mais uma tempestade na vida daqueles discípulos era o Senhor preparando para aquilo que estava por vir. Ele precisava forjar os discípulos, porque haveria uma grande perseguição. Após a sua morte, eles seriam perseguidos, mas eles não poderiam parar o propósito. Então eu entendo que em cada etapa da vida dos discípulos, era o Senhor forjando eles para aquilo que viria lá na frente. Por isso que muitas vezes, quando nós olhamos com a nossa lente no hoje, nós não entendemos, não há explicação, não há porquê de passarmos às vezes por certas lutas, porque não estamos enxergando o propósito que Deus tem lá na frente, a forma que Ele quer nos usar. E é lindo porque eles entram no barco, Jesus não vai com eles. Agora eles precisariam entrar naquele barco sem Jesus, mas entender que a ausência de Jesus física não quer dizer que o Senhor não estava com os olhos nele. Muitas vezes nós precisamos ver o milagre para acreditar que Jesus está conosco. Mas deixa eu te falar uma coisa: nem sempre a tempestade vai cessar. Mas isso não elimina a presença do Senhor na sua vida. Isso não diz que os olhos do Senhor não estão com você. Pedro, no primeiro momento, quando olha, ele acredita que é um fantasma, porque ele nunca tinha visto Jesus por esse ângulo, andando sobre as águas. O que Jesus estava querendo mostrar para eles: você me viu acalmando o vento quando eu estava no barco, mas você nunca me viu andando sobre as águas. E cada nível que o Senhor quer te colocar em águas mais profundas, você precisa entender que é um novo nível de tempestade, para você ver um Jesus que você até então não tinha visto até aqui. Por isso que nós só conseguimos entender um Jesus que cura uma enfermidade quando nós passamos por uma enfermidade. Só conseguimos ver o ângulo da face de um Jesus que restaura casamento quando nós estamos com o nosso casamento destruído. O que Jesus estava querendo ensinar a esses discípulos é: vocês vão me ver de uma forma que vocês nunca viram até aqui. Vocês vão ter uma experiência comigo. O que marca a vida de um homem, uma mulher, não é só ver Jesus fazendo na vida do outro, mas é muito mais Jesus, você tendo uma experiência com Ele no seu íntimo. É isso que marca. Você sabe que eu já frequentava a igreja, nós já íamos à igreja, acho que eu não tinha sido batizada ainda, tinha aceitado Jesus, mas eu fui marcada pelo perfume de Cristo. Esse perfume até hoje está queimando em mim, eu sinto o teu perfume em mim, quando eu tive uma experiência com Jesus. E muitas vezes nós queremos experiência com Deus, porque a experiência ela nos marca, ela nos traz uma memória, ela marca que Jesus está com você nos momentos mais difíceis. Mas
Ter experiência significa passar por tempestades. Então cuidado com aquilo que você pede com Jesus, mas jamais você vai esquecer. Esses discípulos jamais esqueceram um Jesus que andou sobre as águas. E eu me lembro quando eu tive essa experiência com Jesus, o meu pai morto nos meus braços, no meu colo. Uma vizinha nossa, cardiologista, veio e ele deu o último suspiro. E ela falou assim, não tem mais o que fazer. E eu comecei a clamar. Eu sei que o Salmo 91 veio na minha mente, não sei como, eu quase não lia, nem lia a Bíblia. A gente era pouco tempo de conversão, né? E eu comecei a clamar, ela não entendeu nada, ela viu o desespero da minha irmã gritando para um quarto, a outra gritando para o outro. Eu comecei a clamar e ela, não tem mais o que fazer, a ambulância está chegando. 15 dias depois, ela foi até minha mãe e falou assim, você me desculpa, eu não tive coragem de falar com vocês, eu vi as meninas muito apavoradas, e eu quero dar os meus pêsames, eu não consegui ir no enterro. Não, mas o Mário está vivo. Ele está vivo. Quando ele chegou no hospital, quiseram dar um óbito, esse aqui é óbito, mas aí colocaram os aparelhos, ele voltou, e ali eu tive uma experiência com Deus Pai, com Deus Pai, que me sustentou no meio de muitas tempestades. Eu quero dizer que as tempestades, elas não vão calar muitas vezes, mas ver Jesus andando sobre as águas no meio da tempestade vai fazer você entender que a maior tempestade que precisa cessar é dentro de você. E Pedro, muito ousado, ele nos ensina muito que quer viver uma experiência com Deus, saia do barco. Quer viver o sobrenatural, saia do barco. Saia daquilo que é a sua segurança. Por isso que muitas vezes Deus permite que venha abalar aquilo que é a sua segurança. Venha abalar estruturas na tua vida, que é o seu tudo. Porque Pedro, quando olhou para o barco, e olhou para aquele que poderia ser Jesus, ele falou, não há barco mais seguro do que a presença do Senhor. Ele pode ser seguro, mas eu prefiro estar no meio da tempestade com Jesus do que num barco que aparentemente é seguro. Não há lugar seguro sem Jesus. Não há casamento seguro sem Jesus. Não há vida financeira segura sem Jesus. Não há criação de filhos seguro. Por mais que você tenha muitos diplomas, por mais que você tenha muito conhecimento, não há lugar seguro sem Jesus. E Pedro, ousado, ele fala, se é tu mesmo, me chama porque eu quero ir contigo. Eu quero viver isso, eu quero andar sobre as águas. Pedro teve que largar aquilo que aparentemente era seguro, que os outros discípulos não largaram. E falou, não importa o que eu vá perder. O que importa é aquilo que eu já tenho quando eu estou diante da tua presença. Pedro poderia ter falado, Senhor, vem até aqui, acalma essa tempestade, entra no nosso barco. Não, muitas vezes Jesus não vai entrar no teu barco, na tua segurança, para você não acreditar que a tempestade acalmou, ou você conseguiu sair vivo, porque o teu barco te sustentou. Mas Ele te convida a sair dessa estrutura e caminhar sobre as águas. Pedro fala, se é mesmo tu, manda que eu vá até você. O que Pedro estava dizendo? Me dá uma palavra. O que eu preciso é de uma palavra. E muitas vezes nós queremos segurar em coisas onde nós só precisamos de uma palavra. Pedro, ele não caminhou só sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra de Deus. A palavra é a ponte no mar revolto. A palavra é a ponte quando falta chão. A palavra é a ponte, é a estrada que você precisa. A palavra é que te move em direção ao sobrenatural. Pedro caminhou, Pedro falou assim, peça para eu ir contigo, ou seja, me dá uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. Pedro não falou, Senhor, cessa essa tempestade, acalma o barco. Não. Pedro quer viver o sobrenatural. Venha caminhar sobre as águas, venha caminhar no mar revolto, no meio da tempestade. Muitas vezes a tempestade não vai calar, mas não perca a presença de Deus. Não perca a presença de Deus. Não acredite que a tempestade vai anular a ausência da presença de Deus. E Pedro andou, mas chegou um momento em que ele parou de olhar para Jesus, porque a fé te leva a olhar para Jesus
E o medo te faz olhar para as circunstâncias. Por isso que a Bíblia diz que não tenha medo. Porque o medo é que nos rouba, muitas vezes, do lugar que Deus tem para nós. Muitas vezes o medo é que nos rouba, nos anula das experiências que Deus tem para nós. E essa palavra ela é muito rica, e como ela nos ensina, nos inspira a ter uma fé ousada como Pedro. Porque Pedro olhou para Jesus, ele continuou seguindo no meio daquela tempestade. E quando ele olhou para o meio da tempestade, eu não sei a tempestade que você está vivendo, de repente é uma frustração, uma angústia, uma escassez. Eu não sei o nome que você está dando àquilo que só tem escuridão na sua frente, porque eles estavam na madrugada. E você imagina um mar numa madrugada, tudo escuro, só tem vento, barulho de vento, muitas águas. É um ambiente perfeito para te distrair e te desfocar da presença de Deus. E Pedro, até aquele que estava caminhando, por algum momento ele se distraiu, porque o inferno ele quer isso. Ele quer te distrair para que você não possa desfrutar de todo o caminho que Deus tem para você. E muitas vezes nós queremos voltar para o barco, mas deixa eu te falar, seguir adiante ou voltar para trás é a mesma distância, porque a Bíblia diz que eles estavam no meio do caminho. E o meio do caminho é muitas vezes o cenário que o inferno vai te tentar, para que você venha parar a caminhada e retroceder. Mas a distância de voltar e seguir é a mesma. É a mesma. Só que quem persevera, quem segue até o final, vive experiências transformadoras. E Deus acaba te usando para outros estágios. Deus acaba confiando você a outros estágios, porque você entende que quem está com você é muito maior do que qualquer tempestade. Jesus poderia ter chegado de barco, não é verdade? Mas Jesus vem de uma forma muito ilógica, que eles nunca tinham visto. O que Jesus estava falando: Pedro, vem. É a tempestade que te assusta, é o vento forte que te assusta, são as muitas águas, o mar revolto. Eu estou pisando sobre aquilo que parece que para você é muito grande, mas é muito pequeno, está debaixo dos meus pés. Eu não sei o que é grande para você, mas Jesus estava mostrando para Pedro: Pedro, caminha em cima daquilo que é pequeno diante da minha presença. Caminha em cima daquilo que parece que vai te destruir, que parece que vai te roubar do lugar que eu tenho para você, que parece que vai te cansar. Caminha em cima. O que hoje parece ser grande para você? O que hoje parece um tamanho escuridão, um mar revolto, mas muitas águas? O que é? Jesus estava mostrando: Pedro, não é grande diante da minha presença. Eu piso naquilo que parece ser seu fim. Eu piso diante daquilo que parece que vai te destruir. E o Senhor nos convida para pisar. Para pisar, porque a Bíblia diz que ninguém pode nos arrebatar da mão do Deus vivo. Ninguém pode nos impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Pisa com autoridade. Você foi chamada, o Senhor deu uma chave para a igreja mudar decretos. Começa a profetizar sobre a tua casa. Aquilo que parece que vai te destruir, não vai. Aquilo que parece que vai destruir a minha casa, o meu casamento, não vai. Começa a pisar olhando para Jesus, porque quando você olha para aquilo que não é, você afunda. Você acha que você é pequeno demais perto daquilo, e aquilo te engole. Pedro, quando afunda, ele fala: Senhor, salva-me. Na mesma hora ele grita, porque o maior desespero de Pedro era perder a presença naquele momento. Afinal, ele tinha experimentado o sobrenatural, aquilo que ninguém havia experimentado. E ele não queria apenas ver Jesus andando sobre as águas, e querer participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero dizer que eu não quero ser aqueles discípulos que ficaram no barco assistindo. Nós, igreja, precisamos ser uma igreja ousada, que quer caminhar no sobrenatural, que não tem medo das perseguições. O que o Senhor está fazendo ali, Ele estava preparando a igreja, que ia ser perseguida, açoitada, iam morrer por Jesus. Pedro, a tempestade muitas vezes não vai calar, mas é na tempestade que você vai viver o sobrenatural.
É na tempestade que você vai viver coisas que você nunca viveu. O Senhor quer trazer um novo nível para a igreja, quer experimentar a igreja num novo nível. Mas aonde estão os nossos olhos determina se nós vamos afundar ou caminhar. A Bíblia vai dizer que Pedro, o Senhor pega Pedro pelas mãos, ele continua andando e ele volta para o barco. Os dois voltam juntos, ainda caminhando sobre as águas. Porque cada processo da nossa vida, cada desafio, cada luta, é um tijolinho para a construção da estrada que nos leva até o nosso propósito. Não é verdade? Todas as experiências que vocês viveram aqui, de dor, de frustração, de perda, de coisas que foram abaladas na sua vida e que pareciam ser a sua força, o seu lugar seguro, é Deus falando: olha só para mim. Porque um dia aquilo que parece seguro para você pode afundar, mas eu nunca vou afundar, eu nunca vou te decepcionar. O que Jesus estava mostrando para Pedro e seus discípulos: olha para mim, porque eu continuo olhando para o Pai. Olha para mim, porque eu continuo olhando para Ele, porque eu sei que naquele dia da crucificação poucos vão ficar comigo, mas eu continuo olhando para Ele, e por isso que eu persevero até o final. Pare de olhar para as pessoas. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós colocamos muita expectativa no outro. A sua maior expectativa tem que ser em Jesus. Quando você olha para Jesus, você continua seguindo a caminhada. Por mais que a sua casa esteja uma grande tempestade, não coloca a esperança na sua mulher ou no seu marido, coloca em Jesus, e seja você a primeira a caminhar sobre as águas. A primeira a falar: Senhor, eu quero uma experiência contigo, me chama para andar em águas mais profundas. O que Jesus estava mostrando para os discípulos é: eu não quero mais vocês aqui com a multidão, agora é hora de partir para o outro lado da margem. Agora é hora de águas mais profundas. Agora é hora de lugar de mais intimidade, de mais relacionamento. E por isso eu tenho que colocar à prova a fé de vocês. Por isso que ele fala: homens de pequena fé. Porque a fé é o combustível que vai nos mover. Por isso que Paulo no final ele fala: eu guardei a fé. A fé foi a chave. A fé me fez olhar para Jesus o tempo todo, não perder o alvo, não perder a direção, não perder o propósito. Paulo no final da sua vida, no julgamento, ele estava sozinho, mas ele fala: mas o Senhor não me abandonou. O Senhor não me deixou só. Ele sentia a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus impulsionando Paulo. Por isso que ele fala com alegria. É nesses lugares, são nesses lugares de provações, de tempestades, que a força dele me reveste. Quer viver algo que você nunca viveu? Saia do barco. Saia do barco. A Bíblia vai dizer que quando ele volta para o barco, a tempestade cessa. Cessou. Parou. Jesus poderia ter acalmado essa tempestade bem antes, mas ele quis mostrar para eles que só vai viver experiências quem permite andar por águas profundas. Quem sai de plataformas de estabilidade, de segurança, e permite mergulhar no desconhecido. Mas o seu grande conhecido, seu amigo Jesus Cristo. Quando nós compramos esse terreno, nós só tínhamos a fé. Só a fé. Porque a fé, ela vai fazer você continuar a caminhar, mas ela muitas vezes ela não vai parar a tempestade. Porque o primeiro estágio da fé é acalmar as incertezas do teu coração, arrancar o medo e fazer você acreditar aqui dentro que por mais que as tempestades e os ventos sejam contrários, você vai viver a palavra que Deus te deu. Esse é o primeiro estágio da fé. E assim, o segundo, então o primeiro estágio da fé foi o quê? Vamos comprar um terreno. Sem dinheiro? Sem dinheiro, porque eu tenho uma palavra.
Tinha dinheiro? Não, no primeiro momento que fechou, só tinha uma parte. O início. Mal tinha a primeira parcela. Não é isso? Mas era fé. A fé te move em direção àquilo que é desconhecido até então, mas que já existe no mundo espiritual. E o segundo passo? Está uma tempestade, não tem dinheiro, mas o segundo passo, vou continuar andando, crendo na palavra. E o Senhor vai acalmar a tempestade. E a primeira tempestade ser acalmada é dentro de nós, porque ela vai dando espaço para a certeza que Ele vai fazer. Por mais que os ventos sejam contrários, Ele vai fazer. E a segunda é experimentar aquilo que você já declarou no mundo espiritual e já tomou posse. Porque tudo que Deus tem para você, um casamento restaurado, filhos na presença do Senhor, tudo isso já existe. A Bíblia diz que o Senhor, Ele te formou no ventre da sua mãe, Ele te viu. Quando você não estava nem, quando sua mãe não sabia nem o seu sexo. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha escrito linhas a teu respeito. Então, os caminhos que Deus tem para você são caminhos de bem e não de mal. Mas muitas vezes Ele precisa que as tempestades, Ele precisa nos empurrar para o meio de grandes tempestades, para alinhar a nossa visão, para alinhar o nosso coração, para que nós venhamos despertar e entender de fato aquilo que Ele espera de nós, como mãe, como pai, como esposa, como filho, como servo, como amigo. Porque muitas vezes, se o Senhor não nos alinhar no meio dessas tempestades ao longo da vida, nós nos perdemos de nós mesmos. Nós nos perdemos daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Por isso que às vezes você olha para o mar revolto dentro da sua casa, tudo fora do lugar. É uma grande oportunidade de se levantar uma grande intercessora, um grande intercessor, uma mulher que ore pela sua família, um homem que ore pela sua casa. Então, tempestades, por mais que sejam tempestades provocadas pelo inferno e por permissão, porque tudo é sobre a permissão de Deus, é um momento oportuno de você envergonhar as trevas e se levantar como uma grande intercessora, profetizando, declarando palavras de vida, declarando novos decretos sobre a tua casa, sobre essa nação. Se você não se levantar, não for o primeiro a se levantar desse barco, muitas pessoas não vão experimentar Jesus, porque precisa começar com você, Pedro, ousado, destemido, que por mais que caia, sabe que as mãos do Senhor estão ali estendidas, e Ele fala: salva-me, Senhor. É nessa hora que nós precisamos nos levantar como uma igreja. Essa é a diferença de uma casa edificada na rocha e uma casa edificada sobre a areia, daquele homem que é prudente, daquele homem que tem a sua vida construída na palavra, nos valores bíblicos, nos valores eternos. É que os ventos, eles vão até vir, eles vão levar algumas telhas da sua casa. No primeiro momento parece que vai ser destruição, mas olha para a base, olha para onde você está firmada, olha o que ainda tem na sua vida: a presença, o Espírito Santo. E tudo que a partir dali, você vai entender que não importa as coisas que foram, o que importa é que a presença continua firme na sua vida. E o Senhor pode confiar grandes coisas sobre você, sobre a tua casa. No final de toda a tempestade, tem sempre uma nova história para contar. Eu não sei a tempestade que você está vivendo, mas eu tenho certeza de uma coisa: é um testemunho que Deus está gerando em você. Toda tempestade é um laboratório para um grande testemunho, para uma nova história, para uma manifestação de um novo ângulo da face de Deus que você ainda não tinha visto. Como é que alguém vai contar de milagre? A Márcia, ela vai contar sobre milagre diante de um AVC, diante de médicos que haviam desenganado. Como é que ela vai falar sobre o milagre da cura se ela não passou pela enfermidade?
Então não reclame de certos processos que você está passando. É Deus permitindo ser gerado em você um novo testemunho, uma nova história, um novo testemunho daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Você sabe que quando eu passei por uma grande tempestade, a tempestade ela não cessou. E a minha oração era: Senhor, eu só quero continuar sentindo que o Senhor está comigo. Me sustenta, para eu conseguir caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para mim. Porque quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, foi muito difícil, muito desconhecido. E eu falava: eu não sei os planos que o Senhor tem, mas eu só sei que eu preciso sentir a Tua presença para conseguir caminhar até o final. E a tempestade não acalmou naquele primeiro momento. O Senhor não curou o meu filho naquele primeiro momento. Ele não curou, o cisto está lá no cérebro dele ainda. Mas Ele falou: é no meio da tempestade que são gerados os maiores testemunhos e aonde eu marco a minha igreja. Mas o meu filho está lá marcado. Ele tem uma válvula e ele fala: mamãe, aqui é a marca da onde Jesus esteve. A marca da onde foi feita a cirurgia da válvula. Então, como Paulo disse, tem certos espinhos na carne que você vai ter que aprender a conviver, mas olhar como um milagre dia a dia, Deus sustentando. E eu me lembro que uma madrugada eu orando, Deus falou claramente comigo. Ele falou: você quer um milagre? Eu já te dei o milagre. Ele nasceu há 4 anos. Há 4 anos eu te dou esse milagre. Ele tinha 4 aninhos quando eu descobri. E eu já te dei o milagre. Porque às vezes a gente olha para o meio da tempestade e fala: Senhor, você não fez o milagre. Não, não. O milagre é continuar andando no meio da tempestade e ninguém te destruir, ninguém te parar. Então eu entendi que aquela tempestade era o pano de fundo para revelar a manifestação de Deus. Porque quando para a tempestade, eu não preciso de Deus. Para que eu preciso viver o sobrenatural no meio de tudo tranquilo? Que testemunho eu vou contar se tudo está tranquilo? Eu não preciso de Deus. Mas você imagina no meio da tempestade, e você está de pé, o seu filho vivo, o seu filho ali restaurado, porque o médico falava assim: não, esse exame não é dessa criança. Essa criança não anda, não fala, tem retardo mental e baba. Então muitas vezes a tempestade ela vai estar ali para sinalizar que só Jesus faz você experimentar aquilo que você está vivendo hoje. A tempestade, no primeiro momento, parecia que estava ali, mas eu sei que Jesus está na vida dele, está sustentando. Não tem a ver com os médicos Deus usou, mas tem a ver com Jesus. Para que todos os dias ele lembre: eu passei por uma grande tempestade. No primeiro momento ela não acalmou, mas eu senti a mão de Deus me tirando da dor, me tirando da angústia, me tirando da frustração, me tirando do desespero. E é sobre esse Jesus que eu quero que você entenda que nós precisamos experimentar a sua presença todos os dias, nas coisas mais simples. Às vezes a gente só reclama, a gente só questiona, mas a nossa vida é um milagre. E todo o processo que você está experimentando hoje está te forjando, gerando músculos espirituais para uma nova estação da sua vida. Porque os gigantes que você venceu até hoje, eles foram grandes até você vencer e experimentar o tamanho de Deus. Mas para uma nova estação, o Senhor está te preparando com armas novas, te forjando, para que você entenda como Davi, quando estava diante daquele gigante, um menino que não tinha roupa adequada para enfrentar, não era preparado para enfrentar um exército e um gigante. Mas ele teve experiência. Ele falou: eu vou enfrentar o gigante, porque eu matei um urso e um leão. Você já pensou se no primeiro momento que o urso e o leão aparecessem, ele falava: Senhor, eu estou aqui cuidando das coisas do meu pai, e o Senhor faz aparecer um urso e um leão para acabar com as ovelhas? Não. Ele entendeu que tudo aquilo fazia parte de um processo, porque lá na frente o Senhor usaria para coisas maiores. A igreja vai passar por um processo de tempestades. A igreja do Senhor.
um processo de tempestade, de perseguição, porque isso está na Bíblia. Mas para onde você olha determina se você vai afundar ou se você vai continuar vendo o sobrenatural. Por isso que eu convido você, igreja, fica de pé e fala: Senhor, se mesmo que eu passe pelas muitas águas, porque as muitas águas vão vir, isso não é uma opção. Ele fala: quando passares pelas muitas águas, quando passar pelo fogo, pelos ventos, você não será destruído, porque eu, o Senhor, estarei contigo. Não temas, minha igreja, mas persiste, resiste, assim como o carvalho resiste nas tempestades, e as suas raízes estão cada vez mais profundas. É tempo de nós, como igreja, nos aprofundarmos na palavra de Deus, mergulhar nas escrituras, para não sermos distraídos com as tempestades, mas entendermos como Paulo, que toda luta é uma grande oportunidade de você ser revestido de uma força que só o céu pode dar para você. Só o céu pode te cobrir dessa força. Mas você só pode experimentar a força de Deus no momento de fraqueza. Então, se você está fraco essa manhã, se você está cansado, se você está angustiado, é nessa hora que você fala: Senhor, salva-me, como Pedro falou. E eu creio que Pedro foi tomado de uma força que o impulsionou a voltar para o barco, a continuar seguindo, caminhando sobre as águas. É a fé que te sustenta a viver o sobrenatural. Não se distraia, o Senhor está te chamando para uma grande obra que vai começando dentro de você, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Há uma promessa de um grande avivamento sobre o Brasil, mas eu acredito que o avivamento vai começar dentro de você, igreja, dentro da sua casa, filhos se voltando para os pais, pais se voltando para os filhos. Uma casa em comunhão, uma casa com amor, uma casa onde o Senhor é o centro da tua vontade, da tua busca, onde nós temos temor a Deus. Eu acredito que famílias restauradas é uma mão que se estende para outras famílias. Eu acredito naquilo que o Senhor vai fazer na sua casa. Por mais que você olhe para a tua vida, para o teu casamento e fala: meu Senhor, não dá mais, dá. O Senhor te chama, caminha sobre as águas, mas ainda está doendo, caminha mesmo assim. Mas olha, meu marido, caminha assim, não olha as circunstâncias. Caminha que eu vou fazendo enquanto você caminha. Caminha que eu vou fazendo, eu vou liberando o sobrenatural enquanto você confia na minha palavra. Oh, Senhor, eu acredito que virá um grande avivamento pelo Brasil. Mas começa a queimar em nós, começa arrumando a nossa casa, Senhor. Começa trabalhando dentro de nós. Começa, Senhor, ajustando a nossa visão. Quando Sanbalat e Tobias chamaram Neemias por algumas vezes. Ele era um líder, entenda isso. Ele era um líder. Por que Sanbalat e Tobias não chamou? Por que eles não chamaram as outras famílias que estavam ali trabalhando na construção dos muros, os homens? Mas ele quis tirar um líder da posição. Ele quis distrair. Ele quis que os olhos de Neemias não estivessem mais na obra, naquilo que o Senhor estava confiando nas suas mãos, mas que ele saísse daquele lugar e se distraísse, sentasse em outra mesa com Sanbalat e Tobias. Quando um líder é distraído, a construção para. Quando um líder é distraído, tudo que vem abaixo dele se perde, porque não tem mais direção. E essa palavra é para você, homem. É para você, homem, que Deus chamou para governar com autoridade sobre a tua casa. Você é a igreja que Deus está confiando em suas mãos. Você está gerando os próximos líderes dessa geração. Está sobre a sua responsabilidade. Não se distraia com mesas que Deus não te chamou para sentar. Não se distraia com lugares, com ambientes, com relacionamentos, com amizades que vão fazer você perder a visão do projeto de Deus. Se Neemias tivesse aceitado o convite, ele ia perder a visão da construção.
E você foi chamado como atalaia de Deus. Atalaia fica numa posição alta, vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém está ouvindo. Ele se antecipa, porque a visão dele vai além. Você foi chamado para essa posição, homem. Não se distraia. Não olhe para aquilo que está embaixo. O atalaia fica numa posição mais alta. E eu não estou falando ser superior aos outros, não. Mas é olhar aquilo que ninguém está olhando, ver o que ninguém está vendo. Quem está aqui embaixo te chamando para descer, não tem nada a te oferecer. Continue olhando para o alto. Continue olhando para a visão do alto. É Ele que vai te dar estratégia de como governar sua casa, direcionar os seus filhos, gerar os próximos pastores, evangelistas, missionários, médicos, dentistas. Aonde Deus colocar, vai fazer a diferença. Porque você gerou para Ele. Tu está cuidando da fortaleza de algo que está dentro, que é dele, que ele confiou a você, mas é dele. Não perca essa posição de atalaia, porque quem se posiciona olhando para o alto, recebe notícias e estratégias que quem está embaixo ainda não recebeu. E o Senhor te chamou para esse lugar. Seja ousado como Pedro. Seja ousado, só vai mergulhar, só vai viver o sobrenatural quem se arriscar. E não é se arriscar no abismo, é quem tem coragem, é quem tiver coragem de obedecer a voz de Deus quando tudo diz contra. Quando tudo está andando ao contrário, você fala, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma voz. Não se distraia, busque essa voz todos os dias da sua vida. Não entre em uma reunião, não entre em negócios, não entre em uma sociedade sem ouvir a voz do Senhor antes. Não entre em guerras que o Senhor não te chamou para entrar, homens. Se posiciona, toma um lugar na sua casa. Muitas mulheres estão ocupando o lugar que não é dela, porque tem espaço. O lugar que Deus te chamou, Ele te enche de propriedade e autoridade, e é Ele que derrama sobre você o que você precisa para exercer, estando nesse lugar. Não tenha medo. Pedro sabia que para ele viver águas mais profundas, um novo nível de relacionamento, viver aquilo que até então ele não tinha vivido, era necessário mergulhar na voz de Deus. Pedro não andou só sobre as águas, ele andou sobre a voz, sobre a palavra de Deus. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Confia nisso. Mulheres, vocês estão gerando a próxima geração. Se posicione como mulheres intercessoras. Eu já oro pelas mulheres, esposas dos meus filhos, e pelo meu coração também. Imagina, pastora Adriana, tanta mulher na minha casa, eu sozinha hoje, cheio de homem. Mas você precisa saber, não perder a visão, saber o propósito pelo qual Deus te chamou. O que Jesus estava dizendo para os discípulos e ensinando é: vão ter tempestades maiores, mas aprenda a ouvir minha voz, aprenda a discernir a minha voz no meio dos ventos fortes. Vocês vão ser perseguidos, vão morrer por amor a mim, mas persevera, porque vocês vão deixar rastros por gerações. E hoje nós estamos aqui porque estamos seguindo os rastros desses discípulos que perseveraram, que entregaram a sua vida, a tua agenda, a tua rede cheia de peixe, os seus projetos, para viver algo que não pararia naquela geração, mas que seguiria até o final dos tempos, até que Ele volte. Que você deixe rastros na sua casa, de um homem que ama Deus, de uma mulher que intercede, que ama o Senhor, que teme o Senhor. Eu já vou fechar. Essa semana meu filho falou assim: mamãe, vamos fazer um cultinho do lar? O Davi de 7 anos, mas eu quero dar palavra. Eu quero orar, eu quero dar palavra. O Léo vai tocar, vai cantar 2 louvores. Ele determinou tudo. Ele é super decidido. Por que ele faz isso? Porque é o que ele tem comido dentro de casa, é o que tem alimentado ele, é o que ele vê. Muito mais do que falar o seu filho ler a Bíblia, fazer isso, aquilo, ele precisa ver em você.
Hoje o meu filho, o Leozinho principalmente, ele lê a Bíblia, ele pode chegar meia-noite, 1h, pastor. Eu fico, meu filho, olha só, você acabou de chegar da igreja, chegamos tarde, saímos. Não precisa ler a Bíblia, você precisa acordar cedo. Mãe, eu quero ler a Bíblia. E ele lê. Eu preciso pedir? Não, porque é o que é gerado no ambiente. Vai produzindo frutos. E os seus filhos vão desfrutando daquilo que você está gerando no secreto. Em obediência, em renúncia, em sacrifício. Mas entendendo e celebrando que a sua casa é o ambiente do sobrenatural. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa. Decretos são mudados hoje em nome de Jesus. Todo lugar de ruína, o Senhor está levantando muros, colunas de edificação. Todo lugar de vergonha, o Senhor está trazendo honra ao nome do Senhor. Todo lugar que parecia ser de morte, vai ser lugar de prosperidade. Toda vez que você olhar para Jesus, você vai caminhar sobre aquilo que está tentando te paralisar. Pedro, quando olhou, andou sobre aquilo que estava tentando destruí-los. Lembre-se disso. Não há onda, não há tempestade, não há vento que seja maior do que o seu Deus. Olhe para ela entendendo. Já sei. É o laboratório que vai gerar o meu testemunho. Olha agora para as tempestades com uma nova visão. Já entendi, Senhor. É o laboratório para gerar o meu testemunho. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? É o poder de uma visão cheia de fé. Amém.